Seja bem-vindo ao nosso estudo espiritual. Hoje refletiremos sobre um texto profundo e desafiador do livro dos Juízes, onde vemos o voto de Jefeté, um homem escolhido por Deus para ser líder, mas que, em sua aflição, toma uma decisão que traz grandes consequências. Vamos entender o significado desse momento e como ele pode ser aplicado à nossa vida hoje. Leitura de Juízes 11, de 29 a 39. Naqueles dias, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele, atravessando Galaade e Manassés, passou por Masfa e Galaade, e de lá marchou contra os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta de minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor. Jefté passou as terras dos amonitas para combater contra eles, e o Senhor entregou-os em suas mãos. E Jefté fez uma grande mortandade em 20 cidades, desde Aroer até a entrada de Menite e até a Belcarmim. E assim os filhos de Amon foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Masfa, sua filha veio-lhe ao encontro, dancando ao som do tamborim. Era a sua única filha, pois não tinha mais filhos. Ao vê-la, rasgou as vestes e bradou: ai, minha filha, tu me prostraste de dor, eis a causa da minha desgraça, pois fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, porque o Senhor concedeu que te vingasses de teus inimigos, os amonitas. Depois disse ao pai: concede-me apenas o que te peço. Deixa-me livre 2 meses para ir vagar pelos montes com minhas companheiras e chorar a minha virgindade. Vai, respondeu ele, e deixou-a partir por 2 meses. Ela foi com suas companheiras chorar pelos montes a sua virgindade. Passados os 2 meses, voltou para o seu pai e ele cumpriu o voto que tinha feito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se necessário, escute de forma pausada novamente. Para entender melhor a história e o papel de Jefeté, é importante compreender o contexto em que ele se tornou um líder para Israel. Jefeté não era apenas um estrategista militar, mas também um juiz, uma posição que envolvia tanto a liderança espiritual quanto política. Ele foi escolhido por Deus em um período de crise para Israel, quando o povo estava sendo oprimido pelos amonitas. O papel de Jefeté, portanto, ia além da simples vitória militar. Ele tinha uma responsabilidade divina de guiar o povo de Israel. O fato de o Espírito do Senhor ter capacitado Jefeté reflete a intervenção divina em sua liderança. A vitória sobre os amonitas, que parecia ser um grande triunfo, vem com o peso de um voto que ele fez ao Senhor. Esse voto, em que ele prometeu oferecer a Deus a primeira pessoa a sair de sua casa, revela o conflito emocional e moral que ele enfrenta quando sua filha, sua única filha, é quem lhe aparece após a batalha. A história de Jefeté também destaca a complexidade das promessas feitas a Deus e como elas podem exigir sacrifícios pessoais profundos. A decisão de Jefeté, ao cumprir sua promessa, é trágica e nos leva a refletir sobre o custo de se cumprir a vontade divina, mesmo quando isso envolve grande sofrimento pessoal. Isso acrescenta uma camada de seriedade e reflexão à narrativa, lembrando-nos dos desafios morais enfrentados por aqueles que são chamados a liderar e tomar decisões difíceis. Enfatiza também a complexidade de sua personalidade e as circunstâncias que moldaram suas ações. Jefeté, apesar de ser um homem de grande fé, era também marcado por incertezas.
Essas dúvidas podem ter suas raízes em seu passado e na sua origem humilde, pois ele não vinha de uma linhagem nobre e foi rejeitado pela sua própria família. Esse histórico de exclusão e marginalização pode ter contribuído para sua insegurança em relação à sua posição e ao seu papel como líder. A vitória sobre os amonitas era vital para Jefeté e para o povo de Israel, mas a pressão de conquistar essa vitória o levou a agir de forma impetuosa. No momento de desespero, ele fez um voto a Deus, pedindo ajuda em troca de uma promessa. A insegurança e a necessidade de aprovação divina podem ter influenciado essa decisão, mas Jefeté não avaliou completamente as consequências de seu voto. Esse ato de fé, sem ponderação, trouxe uma tragédia pessoal quando ele se viu obrigado a cumprir o voto de sacrificar a primeira pessoa a sair de sua casa, que acabou sendo sua filha. O episódio destaca a humanidade de Jefeté, que apesar de sua liderança e fé, era vulnerável às suas emoções e incertezas. Ele agiu sem considerar totalmente o impacto de suas palavras, o que reflete uma lição sobre a importância de se ter cuidado ao fazer promessas a Deus e de refletir sobre as implicações de nossas ações, especialmente em momentos de angústia ou necessidade. Vamos agora meditar sobre o voto. O voto de Jefeté é um ponto crucial. Ele promete oferecer em holocausto a primeira pessoa que sair de sua casa se Deus lhe conceder a vitória sobre os amonitas. A fé de Jefeté é inegável, mas a natureza do seu voto revela um entendimento limitado de quem é Deus. Deus não exige sacrifícios humanos. Ele deseja obediência e humildade. O voto de Jefeté, embora feito com boas intenções, revela um Deus mal compreendido como alguém que pede sacrifícios de sangue, algo que Deus nunca exigiu. Quantas vezes fazemos promessas a Deus em momentos de aflição ou desespero, sem pensar nas consequências? Deus não deseja nossos sacrifícios materiais, mas sim nossos corações sinceros e cheios de amor. O Espírito de Deus veio sobre Jefeté, capacitando-o para a batalha. Isso nos mostra que Deus nos fortalece em momentos de fragilidade, mesmo quando não compreendemos completamente o que Ele está nos pedindo. A liderança espiritual não é apenas sobre habilidades naturais, mas sobre confiar em Deus para nos guiar em nossas fraquezas. Em nossas vidas, somos chamados a agir com fé, mas também a pedir sabedoria e discernimento ao Espírito Santo para guiar nossas decisões. Jefeté foi guiado por Deus, mas falhou em discernir a vontade de Deus para sua vida. Jefeté retornou vitorioso, mas o custo de sua vitória foi alto. Sua filha, a única filha, saiu ao seu encontro. Ele foi imediatamente tomado por uma dor indescritível, pois sabia que teria que cumprir sua promessa. Sua filha, no entanto, demonstrou uma fé extraordinária, aceitando o que seu pai havia prometido a Deus. O desespero e a dor de Jefeté e a coragem da filha em aceitar a decisão mostram uma dinâmica complexa entre amor, fé e obediência. A obediência dela ao pai e ao voto reflete uma fé inabalável em Deus, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas. Muitas vezes, somos chamados a cumprir promessas difíceis, e mesmo quando a dor parece insuportável, Deus nos dá a graça para suportar. A fé de Jefeté e sua filha nos ensina que, mesmo em momentos de grande dor, devemos buscar a vontade de Deus, que está além do entendimento humano. O que podemos aprender com Jefeté e sua filha? Primeiro,
que devemos ser cuidadosos ao fazer promessas a Deus. Deus não precisa de nossos sacrifícios, mas de corações obedientes e humildes. Segundo, que nossas escolhas impulsivas ou precipitadas podem ter consequências profundas. E, finalmente, que em momentos de dor como Jefeté, podemos confiar em Deus para nos dar força para seguir adiante. Em sua vida, como você tem feito promessas a Deus, como essas promessas impactam a sua jornada de fé. Para encerrar, vamos para um momento de oração. Que possamos, ao refletir sobre o voto de Jefeté, nos lembrar de que nossas decisões devem ser tomadas com sabedoria e discernimento. Que possamos sempre buscar a orientação do Espírito Santo em nossas escolhas e confiar em Deus para nos guiar, mesmo nas situações mais difíceis. Senhor Deus, ajuda-nos a tomar decisões sábias em nossa vida. Que nossas promessas a Ti sejam feitas com sinceridade e discernimento. Dá-nos forças para cumprir nossa palavra, mas também para entender que Teu desejo é a nossa obediência e não o sacrifício. Amém. Obrigado por nos acompanhar neste estudo de Lectio Divina. Que a história de Jefeté nos inspire a viver com mais sabedoria, fé e obediência. Até o próximo vídeo.